Olá, minhas irmãs, tudo bem? Espero que sim. Quero de antemão agradecer às irmãs pelo cuidado, carinho, pelas orações, pois é sabido que eu e minha família, na verdade, fomos infectados pelo Covid-19 e recebi algumas mensagens de irmãs dizendo estar orando por nós, intercedendo por nós. E por isso que, no primeiro momento, quero com este vídeo agradecer. Obrigado. Obrigado pelo cuidado. Obrigado pelo carinho demonstrado. Obrigado pelas orações. Eu tenho absoluta certeza de que, se não for a misericórdia do Senhor e as orações da amada igreja, essa situação seria diferente para nós. E talvez nós não estaríamos nem aqui neste vídeo agora. Então, muito obrigado. Que Deus as abençoe e retribua. E quero dizer também que estou com muitas saudades, né? Saudades das irmãs, saudades da nossa comunhão como Igreja Batista ali em Vila das Belezas. Mas também com este vídeo quero trazer algumas reflexões a pedido da irmã Bia. Reflexões sobre o tema Mulheres que celebram a glória do Reino de Deus. Este tema seria desenvolvido na Sociedade de Senhoras no mês de maio. Porém, com esta pandemia e este afastamento social, isso aí acabou nos impedindo de estar nos reunindo como igreja. Então, ela sugeriu e me pediu para que eu estivesse fazendo essas reflexões para poder não passar aí desapercebido este tempo e também para que, de alguma maneira, em nome de Jesus, estas reflexões venham trazer para cada irmã algum conforto, algum consolo, alguma esperança, algum encorajamento para enfrentar esta situação difícil a qual todos nós estamos vivendo. E para hoje, eu gostaria de trazer a reflexão no livro de Esther, no capítulo 4. Nós vamos pensar sobre mulheres que celebram a glória do reino de Deus na vida de Esther. E para esta reflexão, como disse, vamos fazer uso do capítulo 4, verso 12 a 14. E diz assim: Quando as palavras de Esther foram relatadas a Mordecai, mandou ele de volta esta resposta: Não imagines que, por estares no palácio, tu somente escaparás dentre todos os judeus. Pois, se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino? Quero repetir esta fala, esta indagação. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino? A história de Esther é uma história maravilhosa com muitos ensinos. A narrativa bíblica do livro de Esther aponta para uma garota, Hadassa, até então conhecida como Hadassa, uma garota que era órfã de pai e mãe e que foi criada pelo seu tio, Mordecai, lá na Síria, sob o reino de Xerxes. Xerxes era um rei que gostava muito de festa. E ele, numa dessas suas festas, acabou se embriagando. E na sua embriaguez, ele pede para que a sua esposa dance diante dos seus convidados, oferecendo-a como se fosse uma espécie de troféu. De pronto, ela recusa este convite do rei. A rainha Vasti, ela se recusa a ir estar sendo apresentada, dançar diante dos convidados do rei. E a sua recusa gera uma certa inconformação no coração de Xerxes, uma certa indignação no coração de Xerxes. E não só dele, mas dos seus convidados. E daí
um dos seus súditos, um dos seus convidados, acaba sugerindo que por tal postura, tal rejeição por parte da rainha, ela deveria ser tirada do seu posto, do seu cargo de rainha. E é exatamente isso que Xerxes faz. Ele tira a rainha Vaste da sua condição de rainha. Porém, os seus súditos vai muito mais além. Eles não somente pedem para que o rei tire a rainha Vaste do posto de rainha, mas que também criasse um decreto real, o qual todas as mulheres do reino deveriam ser obedientes aos seus maridos. Isso aí seria um decreto real. E o rei Xerxes acha por bem fazê-lo e assim o faz. E neste cenário é criado então uma espécie de concurso para a próxima rainha, onde seriam cadastradas mulheres de várias outras nações. E dentre elas foi cadastrada Hadassa. Até então uma garota, como disse, órfã de pai e mãe, criada pelo seu tio Mordecai. E ela participa desse concurso. E a Bíblia vai dizer que durante 1 ano, elas passam por uma espécie de tratamento de beleza para serem apresentadas diante do rei, então ser escolhidas. E dentre todas, Hadassa é escolhida. E a Bíblia diz que quando ela chega diante do rei, de imediato o rei põe os olhos nela e se apaixona. Logo, Hadassa passa a ser Ester, a rainha da Síria. E é aí que começa essa história espetacular do livro de Ester. Por quê? Porque já se não bastasse as tensões às quais Ester passara quando jovem, com a perda dos pais, sendo criada pelo seu tio, num lugar que não fazia parte ali do seu povo, que era na Síria. Então ela agora passa a ser rainha, só que a sua vida não iria ser flores, porque ali começa também um momento de tensão na vida de Ester agora, a rainha. Pois a Bíblia também narra o surgimento de um homem chamado Amã. Amã era um homem de confiança do rei, um homem muito benquisto pelo rei, um homem de alta posição no reino da Síria. E a história bíblica diz que este Amã, por sua vaidade, criou um decreto onde todos deveriam se prostrar quando ele passasse pelas ruas da Síria. E num desses passeios dele, ele percebeu que no meio do povo tinha um que não se curvava quando ele passava, que era justamente o tio de Ester, Mordecai. Isso causou uma indignação a Amã. E Amã passa a odiar Mardoqueu. E ele começa a criar estratégias para poder até matá-lo, até construindo uma forca para poder punir e matar Mordecai. Mas a ira de Amã foi tamanha que ela passou não mais da questão pessoal, não seria mais por Mordecai, mas se estenderia a todo o povo judeu. Então ele aproveita a sua posição e vai diante do rei, instiga o rei a criar também um decreto onde todo judeu deveria ser morto, porque eles eram uma ameaça ao reino de Xerxes. E o rei acha isso conveniente e faz esse decreto. Ao saber disso, Mardoqueu cinge-se de panos de saco, joga cinzas sobre sua cabeça e vai para a porta do palácio. Este fato de seu tio estar à porta do palácio nessa situação chega aos ouvidos de Ester, da rainha,
Então ela começa a se comunicar com seu tio para tomar conhecimento dos fatos, o porquê daquilo. E ele, obviamente, narra o que Amã, os planos de Amã. E nessa conversa do seu tio Mardoqueu com Esther, a sua sobrinha, ele vem estes questionamentos. Pois a rainha Esther, já a Bíblia mostra, a história mostra, que já fazia 30 dias que não era solicitada pelo rei. Para ir à presença do rei era necessário que ele a chamasse. E já fazia 30 dias que ele não fazia isso. E Mordecai, ou Mardoqueu, ele pede para que sua sobrinha vá interceder pelo povo, pela nação, junto ao rei. E ela fica apreensiva, com medo, porque essa situação, ela poderia até morrer, porque ela iria diante do rei sem a solicitação dele. Então ela pede para que Mardoqueu, seu tio, coloque o povo para orar, e ela aceita, sim, ir diante do rei interceder pelo povo. Então, ela se aproxima e, pela graça de Deus, o rei estende o cedro real para ela, dando autorização para que ela se aproxime diante do trono e pergunta-lhe: o que queres? A resposta dela é muito simples: te agradar, ó rei. E te agradar fazendo um banquete para ti e para aquele que tu honras, Amã. E ele acha conveniente isso e assim o faz. Ele vai providenciar este banquete. Ele autoriza o banquete. Amã é comunicado deste banquete, é feito o convite a ele. Ele fica muito alegre, vaidoso, e começa a conversar entre os seus. Olha como o rei vai me honrar. Olha como serei eu honrado diante do rei e da rainha. E ali entre os seus, um deles fala: olha, aproveita essa oportunidade de estar diante do rei. Quando você estiver lá, você já aproveita e fala sobre o caso de Mardoqueu. E aquela forca que você está construindo, você já tem a possibilidade de usá-la, enforcando o seu inimigo. Resumindo, ele vai para essa festa. Amã chega na festa, ali está o banquete e a rainha Esther, junto com o rei. E no meio da festa, o rei nota o semblante da rainha e pergunta, começa a indagá-la a respeito de alguma tristeza percebida. E ela fala: olha, rei, alguém induziu-lhe a fazer um decreto o qual será extinto todo o meu povo, todos os meus familiares, inclusive eu. O rei Xerxes fica indignado com isso, irado com isso. E aí ele vai e pergunta: quem foi este? Quem foi este que me induziu a fazer tal coisa? A rainha aponta para Amã. Amã, desesperado, se desespera, clama por misericórdia. O rei, nervoso, sai do salão real para pensar, ele sai para andar, para ver o que ele iria fazer. E quando ele volta, ele se depara com uma cena que o deixa mais incomodado ainda. Amã caído aos pés da sua esposa, a rainha Esther. Isso suscita muito mais ira no coração de Xerxes, e ele, ali então, começa a gesticular e gritar, dizendo: o que farei eu agora contigo? Um eunuco que ali estava, na festa, diz para o rei: ó rei, tem ali no pátio uma forca construída por Amã para enforcar o tio da sua esposa, Mardoqueu. De imediato o rei fala: então, levem ele e enforquem ele nesta forca. Que história, não? Que história espetacular. O povo judeu foi preservado pela coragem de Esther. E eu quero chamar a atenção para
para este questionamento do seu tio para com ela. Quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino? Esta foi a pergunta do tio de Esther quando este problema surgiu. Será, Esther, que não foi para isso que você chegou ao reino? Como dissemos, no livro de Esther não é citado o nome de Deus, não é pronunciado, não é explícito, mas ele está presente e ativo ali. Tanto é que nós podemos perceber que, diante da situação, Esther pede para o seu tio colocar todo o povo para orar. A narrativa bíblica vai dizer isso. Ela pede para que o povo jejue e ore, porque ela vai sim aceitar o desafio de ir diante do rei, mesmo sem ter sido convocada. Mas foi depois desse questionamento do seu tio. Será, Esther, que não foi para este tempo que você foi colocada no reino? E este questionamento é importantíssimo para nós, neste tempo em que estamos vivendo. As irmãs já se questionaram o porquê. Aliás, hoje nós vivemos impulsionados num tempo onde nós somos direcionados a pensar na vida a partir do acaso. Nós vivemos por acaso. Eu fui contaminado por acaso. Alguém chegou a dizer isso? Pastor, o senhor talvez tenha sido contaminado por acaso. Alguém estava contaminado, passou e por acaso o senhor passou ali e foi contaminado. Ou por sorte, porque também nós somos impulsionados a pensar em viver pela sorte, por exemplo. Algumas pessoas são assim. Uma pessoa falou para mim, nós estamos, pastor, entregues à própria sorte. Nós não sabemos hoje, por exemplo, quem irá ser contaminado ou não. Nós não sabemos, por exemplo, quem irá morrer com este vírus ou não. Nós não sabemos se iremos estar empregados ou não. Então, nós estamos entregues à própria sorte. Porém, quando nós observamos uma narrativa destas, no livro de Esther, por exemplo, nós entendemos que não é verdade isso. Nós não estamos entregues ao acaso ou à sorte. Nós estamos entregues, sim, nas mãos de Deus. Indiferente do que estamos passando, indiferente da tensão em que estamos vivendo. Então, este questionamento do tio de Esther para ela é um questionamento o qual é pertinente a nós hoje também, neste tempo difícil em que estamos vivendo. Será que este tempo não foi para nos colocar numa posição diferente da que estávamos? Será que esta pandemia, este isolamento, não nos coloca numa posição a qual Deus quer fazer de nós um instrumento em suas mãos? As irmãs já se perguntaram, por exemplo, qual é o tempo que Deus quer que as irmãs ajam? Será não é esse tempo agora? Com esse isolamento, estar aí em família, sem poder sair de casa, partilhando um tempo muito grande ali com os familiares mais próximos, com outros sequer podemos nos ver. Qual é a nossa posição? O que devemos fazer diante disso? O questionamento não é por que isso está acontecendo, mas o que Deus espera de nós. O questionamento que vem para nós é este questionamento que Mardoqueu faz para sua sobrinha. Quem sabe se não foi para tal tempo como este que estamos aqui? Onde estamos? Deus quer nos usar, minhas irmãs. Deus quer nos usar como instrumentos vivos e eficazes em suas mãos. Agora, nós precisamos ter a percepção do que Deus quer fazer em nós e através de nós. Dentro das nossas casas, com os nossos familiares. Será que não é o tempo de rever nosso conceito como pai, como mãe, como filhos? Será que não é o tempo de rever nosso conceito como crentes? Porque esse isolamento social nos impede, por exemplo, de estarmos nos reunindo como igreja. Será que não é o tempo? Poxa, como eu devo me posicionar diante disso? A reflexão de hoje nos traz este questionamento. Como celebrar a glória do reino de Deus neste tempo em que vivemos? Esse tempo de confinamento, esse tempo de pandemia, de medo, insegurança. Qual é
a nossa posição diante disso tudo. Que Deus nos ajude, minhas irmãs, que Deus nos aponte o caminho, que Deus nos mostre com clareza o que Ele quer de cada um de nós para este tempo tão difícil o qual estamos vivendo. E que nós tenhamos, assim como Esther teve, coragem de aceitar este tempo e de viver este tempo e de enfrentar todo e qualquer temor para fazer única e exclusivamente a vontade de Deus. E que Deus nos abençoe com isto. Que Deus nos abençoe nisto, que possamos realmente sermos instrumentos eficazes na mão dele. Em nome de Jesus. Amém.